Então, boa tarde a todos. Obrigado, Arnaldo, pela disposição em conversar conosco, né? Falar sobre essa jornada de transformação digital, que não é mais só para micro e pequenas empresas, mas para micro, pequenas e médias empresas, né, Arnaldo? Aí tem uma configuração um pouco diferente. Eu vou ousar aqui a falar que essa jornada de transformação digital é uma evolução dos programas que vêm sendo desenvolvidos com o Sebrae, Senai, Fiesp, já há alguns anos, há mais de 10 anos. Apesar desse nome, né, de transformação digital, ele não diz respeito somente à questão da indústria 4.0, mas trazer para as empresas uma visão, um entendimento diferente aí sobre gestão, mais atual sobre gestão de empresas. Quem vai apresentar para nós essa jornada é o professor Arnaldo Ferreira de Oliveira Júnior. Ele é supervisor de projetos e tecnologia em automação e indústria 4.0 do Senai. Então, ele tem já atendido algumas empresas. Esse projeto ele foi lançado em maio de 2022, lá na Fiesp. O Sérgio ele esteve presente nesse evento, o Nelson também, o Victor Romani. Depois, se vocês puderem também passar um pouquinho da experiência de vocês junto a esse programa, né? Então, sem me enrolar demais, eu agradeço a presença de todos, a participação e interesse, e eu passo a palavra para o Arnaldo. Fique à vontade, Arnaldo. Eu que agradeço o convite, Celso, né, Sérgio e demais colegas aí, né? Então, a ideia é fazer uma apresentação muito próxima do que o Sérgio, o seu Nelson e o Vitor já assistiram lá na Fiesp, né? Mas com a opção de vocês fazerem perguntas, tirar dúvidas, né? Afinal, somos nós que vamos operacionalizar isso, né? Claro que contamos com o apoio do CIESP, da Fiesp e do próprio Sebrae, né? Mas quem está na ponta, quem está executando, né, os institutos Senai de Tecnologia, do qual eu sou supervisor de né, dos 40 que vão poder atender, né, e isso serve para todo o estado de São Paulo. Então, primeira restrição, né, Celso, seria essa empresa ter um KINAI industrial e estar no estado de São Paulo, tá? Então, esse é um primeiro ponto importante, tá? Qualquer setor, não tem uma restrição de setor. Para empresas, como o próprio Celso falou, né, as micro e pequenas empresas, quem subsidia esse programa é o Sebrae, né? Empresas médias entre 4,8 e 8 milhões, quem subsidia esse programa é a Fiesp, né? E acima de 8 milhões seria uma contratação direta, né? A ideia também é trabalhar nessas empresas acima, mas aí não tem o custo, vamos chamar, teria um custo, na verdade, né? Não teria a redução que teria no programa, tá? Bom, deixa eu ver, tá funcionando, tá, legal. Então, basicamente, a gente vai passar um pouquinho aqui pelos cenários e premissas, né? Qual que é a proposta e propriamente dita pela jornada para a transformação digital, né? Então, pensando um pouquinho no cenário atual, né, foi encomendada uma pesquisa, né, para a BDI, né, de maturidade digital das MPS brasileiras, né, e aí foi verificado alguns problemas, né, em algumas dimensões, né. Então, foi verificado as dimensões: conectar e engajar clientes, estabelecer novas bases de competição, construir organização orientada a dados, inovar mais rápido e colaborativamente e gerar mais valor para o cliente, né? Isso em várias regiões, né, do Brasil, né, e principalmente avaliando o porte da empresa, né? E aí algumas coisas que foi verificado, está do lado de cá, 18% das empresas estão em nível analógico, ou seja, totalmente manual. 48% estão em nível emergente, né? Então, mais de 50%, para ser preciso, 66% das empresas
Então, ali entre o analógico e o emergente, tem alguma iniciativa de automação, né? E tem 3% que estão na outra extremidade, né? Que são os líderes digitais, que são as empresas que estão totalmente automatizadas ou muito próximo de uma conectividade para isso, né? Bom, ainda falando um pouquinho sobre as dores das micro e pequenas empresas, e quando a gente pega um referencial às micro e pequenas empresas, a gente sabe que isso também vale para a maioria das médias também, né? Tem alguns problemas, né? Então, em estratégia, dificuldade em traçar uma estratégia para a transformação digital, em tecnologia, uma baixa maturidade e desconhecimento de ferramentas e seus potenciais, né? No capital humano, escassez de profissionais capacitados, e aí, como o último conceito, né? Fonte de recurso, uma falta de recurso para investimento, né? Ainda falando um pouco sobre cenário, né? Teve a crise do coronavírus, né? E estratégia industrial, esse também é um artigo da IED, né? Tá aí. E aí foi verificado que tem investimentos, principais problemas, né? São investimento em inovação de processo e novos modelos de negócio, ações de formação de recurso humano e competências tecnológicas. E aí um último ponto, né, que foi vinculado, é o apoio financeiro para soluções vinculadas à indústria 4.0, né? Então, baseado nisso e no cenário mundial, né, empresas devem rever ou reiniciar sua visão de estratégia e modelos operacionais para atuar nesse novo cenário de transformação digital, né? Então, para 59% das empresas, né, pesquisadas no Enterprise Reboot, né, que está aqui o link embaixo para quem quiser acessar, a pandemia acelerou a necessidade dessa transformação digital. E aí, combinar tecnologias habilitadoras, né, empoderar as pessoas, né? E aí aqui embaixo tem as tecnologias habilitadoras, né, computação em nuvem, 5G, inteligência, robótica, cybersecurity, entre outras, né? Bom, aí vocês vão falar, pô, e o Senai, né? Como o próprio Celso disse, né? Isso é uma evolução, né? Do que a gente já tinha feito, né? Então, desde 2013, né? O Senai tem os Institutos Senai de Tecnologia, Instituto Senai de Inovação, né? Mas nos últimos anos, né, 2018 a 2021, a gente fez um recorte, né, já atendeu 3.400 estabelecimentos, né? A Big Lu é uma delas, tem outras empresas aí no grupo que foram atendidas, né? Principalmente, né, em estratégias digitais e modelos de negócio, manufatura enxuta, ou Lean Manufacturing, né, que é sistema Toyota de produção, né? Eficiência energética, automação e digitalização, integração e indústria inteligente, né? Então, combinando essas duas, esses problemas, as dores, né? E o que o Senai tem realizado, a nossa proposta, né, para as empresas é atuar principalmente, né, no modelo de negócio, no capital humano, ajudar as empresas a adquirir tecnologia, principalmente utilizando fontes de recursos que já estão disponíveis, né? Então, quais são os pilares para implementar isso, né? Então, engajamento, né? Sensibilizar as pessoas, né? Uma das formas que a gente tem são cursos online, né? Ou mesmo alguns que a gente consegue montar uma turma específica, né? Seja presencial ou online, né? O Desvendando a Indústria 4.0 é um curso da plataforma do Senai de EAD, tá? Tem micro-learnings, que é micro-lições, né? Que seria para as empresas, né? Que a gente pode, como a gente está fazendo hoje, né? Fazer uma discussão, pegar um assunto específico e fazer, né? E aí, o Forças de Venda, né, que é a capilaridade do Senai, hoje com as suas 92 unidades físicas no estado de São Paulo, né, que consegue, se você precisa, né, de algum atendimento do Senai em qualquer lugar do estado de São Paulo, você consegue entrar em contato com uma escola
que por sua vez vai acionar o instituto que vai te atender, né? Então, essa é a vinculada à força de venda do Senai com a cobertura, né, que o Senai tem. Hoje o Senai tem uma equipe de mais de 800 consultores, né? A gente está montando um grupo de 300 agentes locais de inovação, né? Junto com o Sebrae para as MPS, mas para as médias e grandes empresas a gente vai ter algo parecido, né? E também utilizando educadores, né? Instrutores, professores, né? Para a gente conseguir atender. Bom, o que a gente espera, né? Aumentar a competitividade e maturidade, né? Atendendo 10 mil empresas por ano. Então, ao longo de 4 anos, esse programa está previsto, 40 mil empresas, né? Até aqui, ok? Alguém com alguma dúvida? Tranquilo. Se ninguém falou, eu vou seguir. Manda bala. Pode falar, Sérgio. Não, tranquilo. Tá tudo certinho, por enquanto. Ok. Legal. Bom, então, como o próprio Celso disse, né, a jornada para a transformação digital, ela surgiu uns anos atrás, não com essa roupa bonita, como eu costumo brincar, né, mas um pouco diferente, um pouco menos de etapas, né, e a gente foi adicionando de acordo com o nosso amadurecimento também, né. Bom, basicamente, o que a gente faz com as empresas, né? Um primeiro passo é um diagnóstico, né? Então, identificar a oportunidade de melhoria nos processos e de negócios, né? Então, a gente visita a empresa, avalia as condições, né? Sejam elas de automação, sejam elas de processo, seja ela de TI, conectividade, produto, né? Muitas vezes a gente tem oportunidades de modificar o seu produto e agregar valor para isso, né? E aí, tendo uma visão de estratégia, não é? Então a gente ajuda a definir esses modelos de negócio ou redefinir, né? Em alguns casos que já existe, né? E aí, pensando nessas duas etapas que estão no térreo, né? A gente te levaria para o primeiro andar, né? Que seria uma otimização de processos. Muitas das empresas que estão aqui já assistiram a minha palestra lá em 2014, né, do Brasil Mais Produtivo, né? Algumas eu cheguei a visitar, acho que 14 do Cianfesp foram atendidos, 14 empresas do Cianfesp foram atendidas, né, nesse programa lá atrás, então, várias são os históricos, né? O seu Nelson está aqui para falar, o Vitor, Rafael, né, Eliseu e assim vai, né, várias pessoas. E aí parou. O Senai deu uma segurada por mudança de governo, uma série de mudanças de política, etc. e tal, né? Então, esse é a continuação, né? Então, rever o que a gente já fez e melhorar mais, né? Ou ainda, né, pular para o segundo andar, né? Que seria a jornada, o Go Digital, como a gente está chamando aqui no Senai, né? Então, só seguindo um pouquinho, né? No diagnóstico, né? O que a gente vê, né? 6 dimensões, né? Então, vendas, pessoas, finanças, transformação digital, produção e desempenho, né? Dentro do modelo de negócio. Tecnologia, qual que é o processo produtivo e cadeia de suprimentos, e uso de tecnologia e ferramentas digitais, né? No capital humano, a gente faz uma análise da cultura organizacional e abertura para inovar. E aí eu pergunto, né? Não sei se está claro para todo mundo, isso aqui é custo zero, né? Então, para a empresa, isso não tem custo, a gente vai visitar a empresa, gastam em torno de 4 a 6 horas, depende do tamanho da empresa, é claro, né? Isso é subsidiado pelo próprio Senai e Sebrae, né? Independente do porte da empresa, tá? Pode ser uma grande, uma média, uma pequena, uma micro, uma MEI, não tem problema, a gente vai te ajudar a identificar oportunidades, né? Tá? Na segunda etapa, né? Então, que é a estratégia,
A ideia é verificar inteligência de mercado, vigilância tecnológica, design de serviços, o famoso design thinking, né? Na parte de modelo de negócio, fazer consultorias, né? Como aqui a Big Lu vai passar agora, que é o presença digital, né? Busca orgânica e implantação de e-commerce, né? Cada uma dessas tem uma forma de trabalhar, né? Presença digital, ela visa verificar como você está no mercado, né? Então, como a pessoa te encontra, né? O busca orgânica seria mais para ajudar o buscador a te achar, em resumo, né? E tem implantação do e-commerce, né? Para quem não tem um e-commerce ou tem interesse em ter um e-commerce, né? Na parte de capital humano, a gente está falando em formação em gestão industrial e intraempreendedorismo, né? Então, são cursos que o Senai tem para empresários, para funcionários não do nível estratégico, vamos chamar assim, né? E, de novo, tudo isso sem custo, né? Então, falo que é difícil chegar e falar assim, pô, é uma oportunidade das empresas modificarem, né? E sem investimento, né? Então, isso eu fico muito feliz em anunciar. Arnaldo, está travando um pouquinho aí a conexão. O negócio, a gente entende que isso já foi definido lá na capa 2. Arnaldo. Quer falar, Sérgio? Oi, travou um pouquinho aí a sua voz, a sua imagem. Você pode voltar um pouquinho só no capital humano? Acho que travou de novo. Alô? Oi? Alô? Oi? Travou. Tá cortado, Sérgio. Tá travando um pouquinho a sua conexão, Arnaldo. Tem que voltar no capital humano? Vou trocar de rede aqui, só um instante. Tá bom, beleza. Se eu cair, eu volto em 1 minuto. Tá bom. Aí nós voltamos no capital humano, tá? Tá. Só um instante. Ok. Vindo? A sua imagem... sim, estamos ouvindo e vendo. Legal. Então, no capital humano, né, Sérgio? Isso. No estratégia ou no primeiro slide? Essa que eu fiquei na dúvida. Não, nesse capital humano aqui, a formação em gestão industrial e intraempreendedorismo. Travou isso. Então, a ideia é que o Senai ajude a formar o capital humano, né, para a gestão estratégica da empresa, né? Então, não é o último nível, né, nesse caso, de estratégia. Então, pensar nas pessoas que tomam alguma decisão, né? Então, nessa a gente vai trabalhar na parte de capital humano, formando essa equipe, né, em gestão industrial e empreendedorismo, tá? Sem custo, novamente, tá? Pensando na otimização, então, a gente está falando que toda aquela parte de estratégia já está definida, para onde eu quero chegar, né, em resumo, né? E a gente vai para a parte de tecnologia, né? Então, vai em consultorias de manufatura enxuta e consultorias em eficiência energéticas, né? Justamente para reduzir os desperdícios, sejam eles de processo ou de energia, né? Reduzir o custo, vamos chamar assim, né? E aí, de novo, entra a parte de formação das equipes, né, no capital humano, mas aqui já entra uma formação sobre demanda. Então, na formação sobre demanda, a gente vai ter avaliado o que a empresa precisa, seja um curso de CNC, seja um curso de desenho, modelagem, né, de produtos, ou seja, uma introdução ao Lean Manufacturing, ou seja, um curso de monitoramento de indicadores, um Power BI, um Excel avançado, né?
De novo, né, os recursos estão aqui embaixo, né, então, para quem não conhece, essa aqui é a plataforma de inovação para a indústria, né, Senai, SESI Senai, ela é do Departamento Nacional, o próprio SEBRAE, o Rota 2030 para empresas que, no caso, atende a cadeia automobilística, e o Potencialize, né, que é a parte de eficiência energética, que a gente tem um subsídio da GIZ, que é vamos chamar assim, uma parte de tecnologia da Alemanha, tá? E o próprio Senai, de novo, para operacionalizar isso, tá? Pensando agora no segundo andar, nós desenvolvemos, né, o mapeamento utilizando o Toolbox, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Senai São Paulo, mas é uma cópia da CATEC, né? Uma nacionalização, né, um processo que a CATEC utiliza de avaliação, né? A gente cria um roadmap, né, para as empresas. Então, novamente, a gente volta a reavaliar, né, quais são as tendências tecnológicas de mercado e quais são as linhas de fomento disponíveis, né? E aí, executando o mapeamento tecnológico, a gente tenta fazer o referencial de melhores práticas, a gente cria um pré-projeto com investimentos e resultados esperados, né? Então, nessa condição, a gente pega uma empresa que a gente brinca que ela é 1.0 ou 2.0, né? Dependendo do nível de automação, e tenta levar ela para o nível do 4.0. Muitas das vezes, isso gera uma certa discussão, né? Por que eu vou automatizar um processo, né? Isso só se justifica se isso tiver ganho, né? Então, sempre a gente vai pensar em pré-projetos com investimento e resultado esperado. Muitos anos atrás, eu brinco que eu tive uma lição lá do seu Nelson, quando eu falei que tinha que comprar uma seladora, né? E eu falei, isso vai dar 20% de ganho. O seu Nelson falou, compra, se não der, te cobra dele, né? E deu, né? Deu resultado, seu Nelson? Balançou a cabeça, eu aceito que sim. Sim, você ganhou. Você podia me desmentir se eu estivesse mentindo, seu Nelson. Não, se fosse mentira, se fosse mentira, com certeza eu falaria. Legal. E nessa etapa, né, a gente também faz, né, o diagnóstico dos gaps de competência. Muitas vezes a gente tem um colaborador, né, que ele é totalmente analógico, né, ele só preenche papel, né, e a gente quer ter isso tudo no celular hoje em dia, né, a gente quer ter tudo na palma da mão. E ele não tem nenhum domínio do computador, né? Então, às vezes, um curso básico de computador, de computação, né? Como ligar o computador, quais são as interfaces, como funciona o Excel básico, né? Dá um grande ganho, né? De novo, os recursos estão aqui, tem outros, né? Que a gente está discutindo agora. Essa semana eu fui informado que o projeto está ele está sendo tão bem aprovado, vamos dizer assim, pelas indústrias, né? Que o FINEP se interessou, né? E o BNDES também. Então, eles estão discutindo algumas coisas, não é spoiler, não tem garantia, né? Que vai fechar, mas a gente sabe que tá chamando a atenção dos outros, né? Então, muito provavelmente a gente vai atender também. Bom, quando a gente fala na etapa de automação, principalmente, né, a gente faz consultoria em definição e aplicação de hardwares e softwares industriais, né, e projetos de automação industrial. Eu brinco que essa é a parte que eu mais gosto, porque é a minha área, né, mas a ideia é que a gente consiga conectar os equipamentos, que você consiga ter a produtividade do seu equipamento em tempo real. Novamente, o Senai ele trabalha como parceiro da indústria, né? Então, eu desenvolvo, eu apoio você a construir isso na sua empresa, e aí, o que acontece?
isso só faz sentido se quando eu sair, isso continue funcionando. Então, para que isso continue ocorrendo, a gente vai revisitar o capital humano, fazer uma formação vinculada ao projeto, né? Com cursos alinhados a tecnologias habilitadoras e assim vai, né? Bom, nas próximas 3 etapas, né, que é digitalização, integração e indústria inteligente, a gente está chamando de Go Digital, né? Também tem consultorias, né, para digitalização e integração, implantação de tecnologias habilitadoras e análise e prevenção de riscos cibernéticos, né, o cybersecurity, tão falado, né? Na parte de modelo de negócio, a gente também trabalha com assessoria para captação de recursos em linha de fomento e financiamento, né? Como a gente quer que tudo isso funcione, continue funcionando, de novo, vale a mesma regra do anterior com os cursos, né? E aí os recursos, apareceu uma nova empresa aqui, né? Embrapi, empresa brasileira, eu brinco que é a Embrapa para a indústria, né? Então, é a empresa brasileira de projetos de inovação para a indústria, né? Ela deixou de ser empresa, agora ela é associação, mas não mudou o nome, né? Então a gente continua utilizando o Embrapi, tá? Só para a gente mostrar alguns cases nossos, né? A gente chama de STEA, né? Instituto de Cenário de Tecnologia Eletrônica e Automação, né? Uma das empresas que a gente atendeu lá atrás, na mesma época que a gente atendeu a Biglu, a Furquim e a GED, né? No caso, já atendeu também essa empresa de esquadrias de alumínio, né? A ideia era mapear os processos na busca de melhoria 20%. A gente fez um mapa de fluxo de valor. Todos esses balãozinhos são oportunidades, né? Viu como era antes, anotou as oportunidades, fez toda uma otimização. No caso aqui, por exemplo, a gente usou, a gente fala que é o diagrama de 2 mãos, né? Tudo tem que estar ao alcance das mãos, desenvolver uma bancada, né? Esse está o depois da empresa, então vocês lembram como é que era, como que é agora. Incremento de 85% de produtividade, redução de movimentação de 85%. Nessa época o programa custava R$18 mil e teve em 1 mês o retorno desse programa, né? Então, eu costumo brincar que quando o seu Nelson estava pagando, era bom. Agora que ele não vai pagar, é melhor ainda, né, seu Nelson? Com certeza, né? Não tenha dúvida nenhuma. Quando a gente fala no toolbox, às vezes as pessoas falam, caixa de ferramenta, né, tradução, né? É exatamente isso mesmo, né? Então, o que a gente faz é uma avaliação da empresa em diversas etapas, né? Então, esse aqui é o toolbox de produção, aqui é o antes e aqui é o depois, né? Eu vou ampliar só para vocês enxergarem um pouquinho o que eu estou dizendo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na empresa, né? Como que a empresa trabalha com pequenos lotes de produção, né? Então, nesse caso, a empresa tem meio de produção rígido, nesse é flexível, flexível com construção modular, aquela é totalmente flexível, né? Aqui é totalmente modular e aquela é flexível e modular, né? Então, muitas vezes, se você tem uma fabricação seriada, você quer ir só para um nível. Como eu disse, isso aqui tudo é avaliado tendo como premissa as estratégias da empresa. Em alguns casos, a gente avança 1 nível, em outros casos, a gente avança 2 níveis, ou quantos níveis fizerem sentido para aquela empresa, tá? A gente não tem como meta empurrar trabalho, né? A gente fala que tem que fazer sentido para a empresa, senão não faz sentido para nós. E aí, como a gente trabalha, né? Então, essa mandala que vocês estão vendo aqui, né? São as áreas, né, de conhecimento. Então, tem desde tecnologia da automação até processos, eficiência energética, TI, estratégia, qualidade, logística, recursos humanos, manutenção,
segurança do trabalho e produtos e serviços inteligentes, né? Onde cada uma dessas etapas, né, dessas áreas, é avaliada durante o processo, né, de maneira a gerar um estado atual e pensarmos em um estado futuro. Uma vez que a gente tem esses dois, a gente escreve projetos em relatórios A3, né, onde tem basicamente o contexto, o que será realizado, quais são os ganhos, quais são os custos, e aqui principalmente esse prazo aqui bem pequenininho, quanto tempo isso retorna. Então, a gente está falando que um projeto que você gasta 100 mil, por exemplo, te retorna em 2 anos. Um caso que a gente fez aqui agora, recente. Vai ter projeto de 1.000, de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, né? A gente estava escrevendo semana passada de 31 milhões. Aí você fala, para que isso? Né? Para a gente chegar numa análise de risco, o que é isso? O que para a empresa é interessante, fazer um cronograma físico-financeiro, né? E ter um roadmap para onde eu vou em quanto tempo. Com esse conjunto de informações, a gente submete isso, né, a uma financeira, seja ela um financiamento FINEP, seja ela um BNDES, seja ela Desenvolve São Paulo, né, para a gente conseguir recursos para a sua empresa para fazer que faça sentido, né? Alguns podem estar me perguntando, pô, mas tem um risco disso, né? Tem, está sendo avaliado. Tá aqui. Isso eu vou ter que desembolsar. Sim, vai ter que desembolsar. Parte desse trabalho ele é subsidiado pelo próprio Fiesp e Senai. Então, essa parte a gente exclui o custo, né? Então, o retorno é mais rápido. Parte disso, a gente consegue financiamento com taxas muito atrativas. Pensando que Selic está 13%, né? A gente está aprovando um projeto junto à FINEP, por exemplo, com uma taxa em uma empresa específica, que eu não posso citar o nome aqui por questões de confidencialidade, com 5,34% de taxa para pagar depois de 48 meses. Então, assim, é bem atrativo esse projeto, né? Pulei uma. E aí, pensando só em um case, né, que a gente fez para uma empresa, né, então a gente tem aqui um supervisório da empresa 3A, né, tem coletores com leitor de código de barras e dado de produção em tempo real. Né? Isso aqui foi a segunda etapa que a gente aplicou na mesma empresa. Né? E aí, isso gerou um ganho de produtividade de 23%. Né? Essa era a primeira versão, né? Ela não era tão bonitinha, eu brinco que, mas a gente deixa aqui para mostrar que a gente passa por ela também, né? E aí tem esse outro, né? Que já é uma empresa automotiva, né? Fabrica peças injetadas em plástico, onde a gente conseguiu um ganho de produtividade, né? De 20,62%. E um aumento de OEE de 21,07%, né? Então, teve redução de desperdícios, né? E monitoramento em tempo real. Isso aqui está numa TV, no meio da fábrica, mas também está no celular do gerente, do diretor, do proprietário, né, da empresa. Bom, eu falei para o Serginho que ia gastar entre 30 e 40 minutos, está dando 35, viu, Serginho? Falei para você que eu vencia. Maravilha, isso aí. Só para não esquecer, tá aqui meus números de contato, né? O primeiro é o meu celular, tem o WhatsApp, é o jeito mais fácil de me encontrar, né? Fiquem à vontade para, se precisarem de alguma coisa, entrar em contato, né? O Senai é um parceiro de vocês, tá? Bom, Serginho, tá aberto para as perguntas aí, fica à vontade. Obrigado, Arnaldo, pela apresentação, muito didática, né? Muito tranquila, e acredito que os depoimentos do Nelson, né?
que já participou de outros projetos, é super importante. Valida totalmente essa iniciativa e acho que as empresas têm que abraçar essa oportunidade e tentar verificar em qual estágio que ela se encontra e aproveitar o diagnóstico do Senai para poder realmente ver o estágio que a empresa se encontra e partir para cima, né? Essa é o mais importante. Arnaldo, quando o pessoal fala em indústria 4.0, né, assusta um pouquinho, né? A pessoa pensa que é robô, né? Pensa que vai automatizar demais a empresa, né? Mas esse conceito, né, pode ser aplicado nas pequenas empresas também, né? Não exige muito investimento, apenas umas metodologias, né? Você poderia dar alguns exemplos aí? Eu vou voltar um aqui. Legal. Para deixar claro, né? Deixar na tela aqui só um instantinho. Uhum. Quando a gente fala em indústria 4.0, muitas pessoas acham que é por robô, né? É um custo elevado, né? A gente está falando de robô hoje que vai de 60 mil reais, um usado, né? Para carga pequena, até R$1 milhão, um que aguenta um carro, né? Que é um Titan, aguenta 1.000 quilos, né? E aí a gente olha e fala assim, pô, tem que fazer sentido, né? Como eu disse lá atrás, se eu falar para o seu Nelson que ele tem que comprar algo que custa 100 mil reais, ele vai dizer não para mim. Conheço ele. Né, seu Nelson? Seguro, né? Tá Não, certo. eu vou falar que não, mas tem o Vitor que fala que sim, né? Mas o Vitor está uma aprendendo. cabeça mais nova, né? Pensando para frente. Então, realmente. Mas faz sentido, né, seu Nelson? Agora, quando eu falo um robô de 100 mil reais é caro, né? Mas ele se paga em 2 anos da aplicação, ele vai te produzir 3 vezes o número de peças que você produz hoje, né? Isso te gera um resultado ao longo de 1 ano, 2 anos, isso começa a fazer sentido, porque um robô tem uma durabilidade, né? Se bem tratado, vamos chamar assim, né? De 10 a 15 anos, né? E aí você olha e fala, pô, peraí, se eu pego um negócio e invisto em 2 anos, ele se paga, são 13 anos de ganho, né? Então, são coisas que fazem sentido. Muitas vezes a gente não vai começar pelo robô. Muitas vezes não. A maioria, ser bem sincero, né? A maioria das vezes a gente vai entender o processo. A gente não automatiza o que não está otimizado. Por quê? Porque se automatiza algo que você vai cometer mais erros, né? Então, primeiro você processo, corrige, depois se automatiza. E nem sempre são robôs, né? Muitas vezes você pode fazer pequenas automações simples, né? Às vezes, se você conseguir mandar os dados de uma máquina para outra, né? Fazer uma calibração, um ajuste em tempo real, né? Eu preciso usinar uma peça lá, e depois eu preciso casar uma com a outra, né? Então, essa medida que saiu da primeira peça tem que ir para a segunda. Às vezes é um sensor simples, né? E aí o cara pega um paquímetro, mede na primeira e digita na segunda, né? Então, em alguns casos, essa conectividade que eu tanto falo, ela é muito mais simples do que por um robô, né? Ela é simplificada, né? Muitas das vezes a gente faz um karaokê, né? Um passa não passa, né? Para alguns processos, né? Então isso facilita, né, a empresa e sempre, como eu disse, né? A ideia é que isso te traga um retorno, né? Afinal, o tempo que você está investindo nesse processo também é um custo, né? Exato. Principalmente, Sérgio. Não, exato, é isso aí. E, Arnaldo, o que é interessante, né? Você usou um termo que a gente às vezes ouve, né? Que fala é caro.
nada é caro, né? Tudo é relativo, né, Arnaldo? E porque a empresa ela tem que trabalhar sempre com a ideia, realmente, como você trouxe, a ideia do investimento. Estou investindo, e nesse investimento, todo investimento pressupõe um retorno. É diferente, né, quando a gente pensa em gasto, né? É caro porque é um dispêndio, é um gasto, né? Quando a gente pensa em investimento, ele tem uma conotação um pouco diferente, como você colocou. E dentro desse processo, eu acho que quem já fez algum trabalho com o Senai, com o Sebrae, vai perceber que até chegar no item 3, lá, otimização de processos, nós ganhamos muita produtividade. Muitas vezes, na mudança de um layout da produção, na mudança do setup de uma máquina, a produtividade ela é significativa. Então, a parte dos recursos que eu vou usar nas ações seguintes, ela vem dessa otimização de processos, né? E tem um adicional aí que você citou, que era uma falha, não uma falha, né? Mas era um ponto que não era tratado nos programas anteriores, que é essa linha de fomento. Eu só vi as linhas de fomento para as incubadoras de tecnologia, que lá nós temos CNPq, FAPESP, né? O RAI da FAPESP. Então, nós temos algumas linhas de fomento para inovação de projetos. E como você trouxe aí essa possibilidade de trazer fomento para o momento de investimento, isso ajuda muito a empresa, né? Porque ela vai usar, em vez de ela tirar o recurso do caixa dela, ou buscar o recurso com seus bancos, ela tem condições de ter acesso, ou a indicação, a orientação de vocês, para outras linhas de fomento, que muitas vezes é muito mais interessante para a empresa, né? E ela reserva aquele recurso dela para o momento mais oportuno, ou então acaba servindo de garantia para o próprio contrato de fomento que ela está assumindo, né? É isso aí. Essa sua fala é importante, né? Muitas vezes o recurso, né, para comprar um robô ou, como eu disse, né, ele é escasso, né? Para a empresa, principalmente as pequenas, né, empresas, né? Só que hoje a gente enxerga que é uma oportunidade, né? Inclusive para conseguir alavancar seus negócios, né? E com isso, a ideia é que a gente consiga melhorar o parque de máquinas, fazer otimizações que façam sentido, né? Então, de novo, né? O Senai como um parceiro, né? A ideia é que a gente consiga ajudar nessa busca, né? Tem dinheiro que é fundo perdido. Os bancos não gostam que eu fale fundo perdido, né? Porque, na verdade, não é um fundo perdido, é um fundo de investimento, né? Exato. Então, linhas de projeto, de inovação, né? Por exemplo, que são sem retorno, né? O banco investe porque ele tem que investir, né? Na questão de eficiência energética, por exemplo, eu posso usar a ANEEL, né? Várias empresas que a gente começa a questionar as ações de eficiência, aí a empresa fala, eu troquei tudo por LED, né? E em algumas vezes a ANEEL tem um edital público que você não precisava ter gastado seu dinheiro, né? Basta que você tenha uma ICT entrando junto, né, para escrever esse projeto. O Senai é uma ICT que te ajuda a escrever isso. Acho que o Márcio ergueu a mão, fica à vontade, Márcio. Bom, Arnaldo, obrigado aí pela explanação. Gostei sobremaneira aí da organização da escadinha, né, da jornada, né, que a gente chega, né? Até porque a gente aqui fez uma experiência, fizemos por conta própria e porque quando começou essa conversa sobre indústria 4.0 era muito, como é que eu vou te dizer, era uma confusão de conceitos, uma coisa muito que a gente dizia, pô, mas isso, como é que isso fala comigo, né? E depois a gente descobriu que fala e fala muito mais do que a gente poderia ter imaginado.
né? E eu queria ter uma ideia de ti, porque assim a gente aqui tá perdidão, né? A gente, por exemplo, está sabendo aqui de uma indústria daqui que investiu uma boa grana para fazer o negócio e eles zeraram tudo e vão começar tudo de novo porque a orientação que eles receberam foi, como é que eu diria, o pessoal dirigiu eles para fazer um sistema com conectividade física, né? Só que a empresa foi comprada por outra e a matriz colocou toda a empresa na nuvem. E toda a 4.0 física não conversa com a nuvem, então eles vão ter que zerar tudo e começar tudo de novo. Imagina um negócio desse. Então, são erros que acontecem, né? E eu queria saber, e a gente vê essas coisas acontecendo perto da gente, e por enquanto, sim, a gente só tira bons resultados da nossa jornada. Isso que a gente não chegou muito longe, né? Eu queria colocar um exemplo para depois não ter que falar de novo, que tinha um coordenador aqui, ele teve que se afastar por Covid e depois não voltou mais. E a meta dele era comprar mais um robô para uma atividade específica. Ele encasquetou que tinha que comprar mais um robô. A partir do... Veio, Nelson, ouve essa. A partir do momento que a gente colocou o monitoramento, que eu monitoro no celular e tal, e a gente tem lá, tem as TVs espalhadas lá, tudo com os Power BI, aquele monte de velocímetro, a gente enxerga tudo, né? A partir dos momentos que a gente viu isso, o que a gente descobriu? O novo coordenador geral aí disse, Márcio, olha aqui esses robôs fazendo essa tarefa específica, eles estão trabalhando 50-50. O que vamos fazer? Eu disse, carrega 100% um e deixa o outro livre e vamos começar a fazer outra operação com ele. E foi o que foi feito. E tu imagina que o coordenador de antes queria mais um. E nós tínhamos um sobrando e nem sabia. Então, isso apareceu e apareceu gritante, tá? Então, uma coisa que eu aprendi, e eu compartilho aqui com o grupo, eu não me pouparei de compartilhar isso, é o seguinte, mais importante do que saber, você mostrou ali uma bem sofisticada aqui que tem o coeficiente de utilização das máquinas, né? Mas mais importante que saber o coeficiente de utilização das máquinas é saber que ela está parada e por quê. Isso aí, para nós, nunca, jamais... Aqui, isso. A gente tem todos os velocímetros aqui para a fábrica inteira, para setor, para máquina, para peça. A gente enxerga tudo bem minuciosamente, né? E a gente ficou surpreso em saber que mais importante que saber que uma máquina está trabalhando é saber por que ela está parada. Porque ela está ali, ela custou igual, tem operador treinado, tem tudo, e o ativo está parado, não está rendendo nada. Porque enquanto ele está rendendo, se ele lixa uma torneira em 1 minuto ou em 1 minuto e 7 segundos, bom, são 7 segundos, daqui a pouco a gente otimiza. Agora, se o ativo está parado, isso é uma coisa que não tem explicação, e isso fica gritante aos olhos, né? Então, eu queria assim, uma avaliação, já que vocês já fizeram bastante trabalhos, eu vi assim, a diversidade do teu trabalho e assim, a facilidade com que tu anda dentro da metodologia, diferente do que a gente via lá atrás, assim, que era uma confusão de conceito, tinha que ter impressora 3D, tinha que ter robô, tinha que ter realidade aumentada. Porra, eu olhava para aquilo e dizia, mas de que esses caras estão falando? E não é nada disso, né? Então, eu gostei da tua proximidade com a realidade. E o que tu vê que é mais problemático quando se vai fazer, quando se entra nas empresas com a manufatura, com o grau de maturidade que elas estão hoje, o que mais chama a atenção, assim, eu achei bacana o roadmap de tu sair de um lugar e ir para o outro, né? O que mais te chamou a atenção, assim, os pulos que precisa dar aí? Porque, de alguma maneira, eu vejo que o sindicato ele poderia alavancar
pelo menos deixar uma pulga atrás da orelha dos nossos empresários e dizer, gente, vocês não viram que dá para sair daqui para lá, né? Porque não dá para fazer tudo, vamos concordar, né? Não dá para fazer o Lean, não dá para fazer tudo, tem que arrancar fazendo tudo junto, concorda comigo? Aí arranca fazendo tudo junto e o próprio sistema vai te mostrar números, indicadores gritantes de coisas que tu não estava vendo. Eu queria, essa é a minha visão. Eu queria ver como que você enxerga isso, já que eu tenho um case aqui, você tem 40 cases. Eu queria ver o que você pensa sobre isso. Ô, Márcio, eu fiz um resumo, tá? No ano passado, a gente fez 42 projetos desse tipo, só para você ter uma ideia, né? Então, tem mais de 120 projetos nessa linha, né? Uns pontos interessantes, né, que você falou, né? A questão da impressora 3D, a manufatura aditiva, né? Eu brinco que eu cheguei numa empresa uma vez, perguntei como que estava a questão da 4.0 e o dono da empresa me levou para uma impressora 3D. Só que era uma impressora 3D, com todo respeito, né? Que imprimia maquete de escola, né? Uma impressora 3D de Lego, uma feita de Lego. Exato. Eu brinco que assim, não faz sentido. Você fala, impressora 3D hoje custa R$ 1.300, né? Uma Ender 3 simples, né? Que eu tenho em casa, eu gosto, né? Eu brinco que já se pagou, já tanto de coisa que eu imprimi em casa. Esse final de semana, por exemplo, minha filha precisava de um transferidor e eu, caramba, a loja fechada, ela tem que levar na segunda, como é que eu vou fazer? Eu imprimi desenhei lá no SolidWorks, imprimi para ela, né? Você fala, é legal. O que isso gera de agrega valor? Muito pouco. Em alguns casos é interessante, né? Eu quero mostrar o projeto de uma torneira, né, para um público-alvo, né? O ABS ele pode ser cromado, pode ser feito um monte de coisa, né? Então, eu consigo gerar um modelo com fidelidade, né, do meu produto final. Só faz sentido nesse caso. Se comprar uma impressora 3D para ter e dizer que eu estou na 4.0, eu brinco que é como o pessoal lá atrás fazia ISO 9000 num escritório para pôr a plaquinha, eu sou ISO 9000. Pode falar, Márcio. Não, é interessante que tu falou da impressora 3D. Olha só as descobertas. A gente tira peças funcionais da impressora, é só colocar o mecanismo e o cartucho e já dá para montar na pia. A gente fez todas as capinhas para os tablets que estão dentro da fábrica na impressora 3D. Na impressora 3D, a gente está fazendo todos os gabaritos para gravação a laser das peças. A gente não para mais, a impressora 3D trabalha que nem uma louca. E atenção, e se dependesse do fornecedor, ele disse que nunca daria para fazer uma peça funcional. Quem me vendeu a impressora disse que não dava. Porque ele estava enxergando a peça ao contrário, é só fazer duas metades ao contrário e colá-las no meio. Então, as possibilidades são muito grandes, né? Mas bem interessante essa colocação. Eu acho que dá para fazer, a gente descobre cada coisa interessante, né? Então, é por aí. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Legal. Estamos ouvindo. Deu uma picotada, mas exato. Muitas vezes o investimento é baixo e faz sentido. Muitas vezes o investimento é baixo e não faz sentido, né? Como eu disse, né? Ter por ter não faz sentido, mas se você tem uma aplicação, como você explicou, faz todo sentido, né? Eu desenvolvo isso, né? Eu brinco que tem alguns problemas, né? Você explicou alguns, né? Tem pessoas que têm um desejo por tecnologia. Eu quero ter um robô, né, na minha fábrica. A questão não é eu quero ter, eu preciso ter
né? Para importante que a gente fala quando a gente faz sensoriamento da empresa. Está ouvindo? Sim. Legal. Um ponto importante que a gente fala quando a gente faz sensoriamento da empresa é não criar o famoso cemitério de dados, né? Eu vou sensorizar a empresa inteira, e aí muitas vezes eu crio um cemitério de dados, ou seja, tem um monte de dados sendo gerados que eu não utilizo para nada. Dados, né, tem que ser utilizado, então isso tem que ser utilizado também, né? E um ponto importante que a indústria 4.0 tem lá no seu âmago, né, é a capacidade em tempo real. Então, quando você disse lá, eu tinha 2 robôs e eu descobri que eu usava 50% de cada, você usou esse conceito, que é a capacidade em tempo real, né? Eu consigo enxergar qual é a minha capacidade de produzir e quanto eu preciso produzir, né? Então, para você conseguir falar, eu tinha 2 e só uso 1, né? Então, isso aí é importante, né? Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, eu tentei passar aqui, né? Pelas dificuldades que a gente tem, né? Várias empresas têm um desejo por tecnologia desenfreado, né? Simplesmente desejo de ter, né? E não a necessidade de ter, né? Algumas vezes as empresas têm um cemitério de dados, né? Ela sensoriza tudo, gasta centenas de milhares de reais, né? Então, e ele não utiliza esse dado, esse dado não vira informação, né? Então, é isso que eu enxergo como as oportunidades. E você falou do como passar passo a passo, né? Então, justamente, a gente faz um passo de cada vez, né? Como dizia um amigo meu, né? Justamente para que isso tenha firmeza, né? E a gente consiga criar os ciclos dentro da empresa para que isso não retorne, né? Eu fico feliz em saber que, por exemplo, na Big Lu fabrica mais torneiras hoje de quando eu saí lá em 2014, né? Ou seja, eles fizeram novos ciclos, né? Alguns inclusive com o Senai, né? Para otimizar novamente o processo ou para melhorar o que já estava bom, né? Eu lembro quando o seu Nelson falou que não cabia tudo em uma única planta, né, seu Nelson? O senhor falou que eu queria pôr Minas dentro de São Paulo, né? Mais ou menos por aí. Hoje o Vitor fez Mato Grosso junto, né? Foi mais uma cabine de pintura na última vez que eu tive aí, né? Então, assim... Picotou, né? Travou, Arnaldo. Alô, Mas isso que ele está falando é uma pura realidade, entendeu? Eu não acreditava que ia caber numa planta só e hoje coube até mais coisa. Legal, legal. Como eu estava dizendo, né? Às vezes a gente fica com um equipamento ocupando um espaço que ele tem um baita custo, né? E não agrega valor, né? Às vezes é melhor se livrar daquele equipamento, né? Ou liberar o espaço para entrar algo novo, né? E gerar um resultado, né? Não sei se eu respondi suas perguntas, Márcio. Tentei aqui, não sei se ficou alguma dúvida ainda. Achei bem interessante, assim, que o pessoal se deslumbre com a tecnologia, né? Eu achei bem curioso isso, né? E, por outro lado, eu não imagino, mas vocês devem ter as ferramentas para trabalhar com as pessoas, para tentar fazer elas se deslumbrarem, porque o negócio está caindo de maduro, né? E o pessoal resiste, né, Nelson? Mas depois a gente muda de opinião. Exatamente. O Desvendando a Indústria 4.0 foi um curso gerado justamente, né, na plataforma EAD. Se eu não estiver enganado, são 32 horas, né, de curso, pode ser realizado em até um mês,
justamente para as pessoas conhecerem um pouquinho da indústria 4.0. Travou, Arnaldo. Alô, Arnaldo. O que é conectividade justamente para... Oi? Oi, travou sua voz de novo aí. Desculpa, vou mudar minha conexão aqui. Continua aí. Só volta só um pouquinho só. O que eu estava dizendo é que muitas vezes, né, a gente cria uma conectividade que agrega valor, né? Então, o Desvendando a Indústria 4.0, né, que é um curso EAD na plataforma do Senai, né, que qualquer um pode fazer sem custo, né? Eu vou correr o risco de falar a quantidade de horas erradas, são 32 horas de curso, tá? Opa. Né? Processos, né? Travou de novo, Sérgio? Travou. Está picotando. Desculpa. Deu para entender, Arnaldo. Deu para entender. Deu para entender. Legal. Eu te agradeço pela oportunidade dessa apresentação, né? O vídeo vai ficar aqui no nosso canal do YouTube, para quem quiser depois assistir, os seus contatos também, né? Já estão aqui no vídeo. E também quem precisar fazer o contato com você, nós também temos aqui, tá bom? E caso mais alguém tenha alguma pergunta, aproveita, né? Se não tiver, a gente pode encerrar nessa sua. Sim, Sérgio. Podemos encerrar. Hein? Eu agradeço aí o Arnaldo pela apresentação. Uhum. Eu fico muito feliz mesmo com o projeto, porque ele é muito mais completo do que... Eu tive muito contato com esses projetos há uns anos atrás, pelo Sebrae, e eu olhando esse mapa que você apresentou, Arnaldo, eu acho que eu fui até o item 3 aí. Acho que no tempo que eu estive com o Sebrae, com a Fiesp, nós chegamos até o item 3 e cresceu muito, desenvolveu muito. Eu entendo que, da forma como ele está hoje, ele está completo realmente, e as empresas, as nossas indústrias, precisam assimilar esse produto, precisa trazer para dentro dela esse produto, porque ela traz recurso para as nossas empresas, melhora a produtividade, aumenta a competitividade, e, além da qualidade do produto, que ela melhora significativamente. Então, obrigado, Arnaldo. Eu agradeço aí a participação de todos os presentes. A experiência que o Márcio nos trouxe também foi muito importante, Márcio, a tua observação. Eu agradeço muito a presença de todos. E depois, vocês vão receber o link, como o Sérgio falou, com essa apresentação. E fiquem à vontade para nos contatar e contatar o Arnaldo. Tá bom? Obrigado, uma ótima tarde a todos. Boa tarde a todos, hein? Obrigado. Até. Boa tarde. Um abraço a todos aí. Obrigado, Arnaldo. Tchau, tchau.